Agora, na acupuntura, quando eu comecei a fazer acupuntura, foi em 80, foi um pouquinho, né? Como psiquiatra, caiu muito dependente químico. E não havia esse trabalho apresentado nenhum. Tinha que fazer o que a gente aprendia no momento. Eram os cursos, os livros de acupuntura e também de auriculoacupuntura. Porque eu vi quando lançaram o primeiro livro de acupuntura. Eu segui aquilo lá, não funciona nada, tudo conversa fiada, entende? Botava os pontos que eles falavam desse mesmo jeito. Então, no início, realmente foi difícil. Foi falado assim que uma eficiência mais da acupuntura sistêmica é melhor, né? Nos trabalhos, pelo menos. Pessoalmente, eu acho que é um fracasso, entende? Talvez o diagnóstico que a gente fazia, isso é tratando só por acupuntura. Tá? Você tem um dependente, né? Químico, e você faz acupuntura, vai melhorando depois de 2, 3 anos, está usando da mesma forma. Alcoólatra, cocaína, o ópio, todas essas coisas assim. Né? De tal sorte que, acho que em 92 ou 94, veio um americano dar um curso aí no congresso da AMBA, o Roder. Tem pessoa antiga que assiste esse curso? Não tem nenhum, né? Infelizmente, mas é porque eu não fiz esse curso. Eu estava dando aula no outra sala, assim. Aí o Arnaldo Alcaiaba, vocês devem conhecer o Arnaldo, ele copiou a aula e me deu a apostila para mim, entende? Cheguei em casa, estudei aquilo e comecei a usar na prática. É uma coisa assim, muito interessante. Primeiro, o que considerava na época vício, né? O que vão padronar como vício? Né? Vício é o uso compulsivo. É um parâmetro. Segundo, com consequências negativas. Basta ter uso compulsivo e consequência negativa, está no pacote do vício. Né? Isso aí eu vou contar, não é só de álcool, pinga, né? Essas coisas todas aí. Do cigarro, né? Que é frequência alta, está cheio de viciado, dependente de químico também, né? Da cocaína. De início, eu tive muitos pacientes com maconha na época, depois vieram mais de cocaína, agora está tendo de crack. Mas a primeira preocupação é o que foi falado aqui também, por meio da aderência ao tratamento. Né? Com que frequência que faz o tratamento? Quantas vezes? Todo dia, uma vez por semana, 2, 3, como é que é? Né? E o esquema do Roder, que era feito em Miami, eles faziam todo dia, durante 2 horas, ficar com a agulha. Auricular. Eles só faziam auricular. Tanto o Roder, em Miami, quanto o Michael Smith em Nova York. São os 2 centros que foram financiados pelo governo americano para tratar os dependentes químicos. E todos fizeram com aurícula. Era para me ter falado isso aí 2 dias atrás, mas deu um lapso aí, não deu para chegar a tempo. Não é que não deu chegar a tempo. Recebi informação para chegar mais tarde, então não deu certo. Mas é o tempo que eu ia falar. Como é que eu comecei? Então, eu comecei vendo esse trabalho que foi feito no início, aqui no Brasil. Fui o primeiro a começar a fazer uso de aurículo. Com esse esquema do Roder, né? Que bota a agulha assim, né? Que depois vou passar quais são os pontos que precisam fazer para aurículo. Que está tudo ligado assim, né? Para combater esse uso compulsivo. Né? E consequências assim, negativas. Porque o uso compulsivo tem coisas boas também. Tem gente que tem o uso compulsivo de fazer o bem para os outros, uma série de coisas, mas as consequências são boas. Então, não é um vício. Tá? E no mesmo pacote tem um vício também. Né? Não só de dependência química, dependência alimentar, que tem anorexia, obesidade, essa porcaria toda aí também está no mesmo pacote de ensino que eles fazem nos Estados Unidos. Né? Também o outro que é comum, não sei se ainda é, do trabalho, né? Vício no trabalho. Parece que médico é craque nesse vício. Tá? E depois descobriram também que tinha na época, o Roder falou que a mulher dele tinha descoberto um outro tipo de vício, que é o shopping. Né? Era muito comum. Brava, né? E agora eu vejo lá em casa, tem um negocinho de ficar mexendo no computadorzinho também. Onde eu vou, sempre tem gente que fala, está naquele negocinho lá. É outro vício que precisa ser tratado. E que eu também tenho tratado já, com os mesmos pontos do tratamento do vício. Você vê que bacana? Então está tudo num pacote só.
Também tem um outro vício que também é muito mais frequente do que vocês imaginam, mas pouco pesquisado, é vício do sexo. Eles levam de um lado, mas tem muitos problemas assim, de vício do sexo. Procura a gente, tá? E o tratamento está nesse pacote, mesmo pacote de tratamento de uma dependência química, né? Que tem essas drogas que foi citado hoje, os oficiais, não oficiais, né? E depois da alimentação, que está ligado à obesidade, à bulimia, essas coisas todas, tem do trabalho, tem do sexo, tem de compra, tem... E cada dia, se a gente for analisar, a gente descobre vários vícios. Basta fazer o uso compulsivo e ter consequências negativas. Esses são, são os dois, são os pilares do vício. Tá? Então, o que aconteceu? Para fazer a aderência, né, ele viu que é vir todo dia. Então, veio primeira semana, segunda a sexta. Folga sábado e domingo. E na segunda semana, mesma coisa. Faz, né? Com isso aí, conseguia a aderência do paciente. Para ver. Porque paciente de droga, álcool, é mentiroso que é uma coisa. Mente mais que o médico. Então, já viu onde vai parar. Realmente, eu ainda hoje trato, ontem, semana, aí veio dois caras assim, ó, doutor, faz 3 meses que eu não bebo, aquele bafo de pinga, não, faz 3 meses mesmo, está de parabéns, né? Está rindo, mas é o que manda a realidade, o que está no papel não adianta nada, o que a gente vê é exatamente isso. E você tem que levar na conversa direitinho, né? Cigarro é pior ainda, fumei 2 cigarros só, né? Por minuto, né? Assim, cocaína não, você vê o nariz dele, está lá naquele estado lastimável. Não, doutor, isso aqui pegou rinite, porque andei mexendo com o livro lá em casa, na biblioteca, né? E assim vai. Então a gente vê que pega na dependência química, né, nos vícios, todos os níveis, rico, pobre, né, cultural, mas uma coisa que é certa, uma coisa intelectualizada. A gente tem que saber mexer com esse mecanismo. E, no decorrer desses 30 e poucos anos de tratamento, eu vi que tirar das crises, de sintomas de abstinência, né, e deixar de usar, várias clínicas fazem, saem depois de 1 ano ou 2, voltam. Né, e depois de circunstâncias, eu acho que até depois de uns 10 anos, que não escapa um, volta tudo lá no começo. Essa é uma coisa da experiência que a gente tem de todos os trabalhos que a gente tem visto. Né, concreto que eles fazem, né? Para tirar uma coisa é tirar da crise que está usando, né? E outra coisa que a gente analisa também, se a pessoa é um dependente, né? Ou ele tem um uso de uma substância, ou tem um abuso. Sabe o que é abuso, né? Porque o uso, tem pessoas que tomam o seu vinho aí todo dia, não sei, o japonês não acontece, toma um pouquinho de saquê, né? Mas vinho, uma boa parte tem influência italiana aqui, toma, né? Não tem problema nenhum. E também não é o uso de uma forma compulsiva. Também não traz efeitos negativos. Tá certo? Então, não dá para ser considerado. Então, tem que necessariamente ter esses 2 parâmetros, né? De ser compulsivo, né, e consequências negativas. Tá. Então, o que eu tenho observado, né, todos esses casos assim, de a gente manter no consultório. E quando é que a gente pode chegar a dar alta? Porque na fase inicial, realmente, eles largam tudo, não tem mais sintoma de compulsão nenhum, certo? Mas tem uma coisa muito da... Quem usou cocaína, né, outras drogas mais pesadas, principalmente álcool também, já não tem uma saúde equilibrada. Sempre, a pessoa usou um tempinho, o cigarro, então, menos tempo, usou um mês, já tem os efeitos colaterais, né? Então, a gente tem que tratar os efeitos colaterais. Essa é a grande arma que tem a acupuntura. A gente pode usar aí, nesse caso, a acupuntura sistêmica, ou eu, em particular, uso vários microsistemas. Não só auricular, eu uso muito naso, porque é uma coisa muito mais aguda. Uso Yamamoto, né? Uso Sujoki, o que é mais fácil para a pessoa fazer. E a frequência que eles podem vir também ao consultório. Então, depende muito da pessoa, das características da pessoa, de que forma vamos fazer. Também das características econômicas também, que é um tratamento que sai mais ou menos caro. Tá? Então, precisa analisar tudo isso, que realmente seria muito mais assim, eficiente, de uma forma saudável, e para recuperar a longo prazo. E quando observei exatamente isso, para chegar nesse objetivo, nós temos que trabalhar a pessoa humana. Não adianta tirar da compulsão.
se não melhorar o patamar do ser humano, que tem assim, por que você vai começar com cigarro, né? A maior parte para mostrar que é homem e tal, né? Na realidade, a gente entra num esquema assim de vício por vaidade, que é um estímulo assim de uma necessidade de uma aprovação dos outros, né? Do vizinho, do amigo e tal. Oh, o cara é bom mesmo, o cara é macho, tá? Ou a moça, nossa, que coisa elegante, né? Quando era pequeno, que as atrizes fumavam assim, nossa, no passado era a coisa mais bacana que tem, todo mundo queria imitar, não? Então, por pura vaidade, né? E depois o sabe que fez, já é tarde, já está dependente. Então, o que acontece, voltando atrás, no uso, se a pessoa realmente pode ser viciada ou pode fazer o uso abusivo, né? Não, o fato da pessoa estar dirigindo, o cara usa sempre, é um cara viciado, vamos supor, no álcool. O guarda para e xinga o guarda. Depois que o guarda, eu fui me parar, levei o que guarda é um filho da puta, tá? Me multou porque escorreguei sem pau, não deu, não, mas xinga lá, né? Agora, quando o cara faz o uso abusivo, ele viu que cometeu um erro, porque está dirigindo. Nunca mais volta a beber tanto assim, entende? Que é o abuso. É diferente. Você vê, a conduta da pessoa é diferente de uma coisa do outro. O uso, ele está usando a mesma coisa, 51, essas coisas que tem nas rodovias, né? Mas se é o uso ou o abuso. Isso ocorre também com qualquer outro tipo de substância. Ó, vou continuar falando para vocês, que vocês fazem as perguntas, tá? Que eu tenho uma experiência razoável, que dá para me passar alguma coisa de concreto, que eu trabalho com isso, eu trabalho até hoje ainda, tá ok?